Olá pessoal, tudo bem? Que satisfação estar aqui conversando com você. Mais um O Que Cai na Prova Discursiva. Não deixa de se inscrever no canal, tem um sininho aí. Se inscreve para você receber sempre que surgir uma novidade aqui, para que você receba isso aí com muita rapidez, possa assistir, possa curtir, possa se informar, que é isso que a gente tem como meta, como grande missão aqui no Que Cai na Prova Discursiva, levar informação para você sobre provas discursivas dos concursos que estão surgindo aí pelo nosso país. E hoje o Que Cai na Prova Discursiva é bem especial, porque a gente não vai falar de uma prova ou de uma banca, nós vamos falar do Que Cai na Prova Discursiva de hoje. Olha só que bacana, não vou falar, vou te mostrar. O Que Cai na Prova Discursiva de hoje é especial, porque a gente vai falar sobre como redigir recurso para a prova discursiva de concurso público. Pois é, você tem essa possibilidade sempre que se sentir injustiçado em relação à correção, e eu vou te orientar hoje, pelo menos vou tentar te orientar em relação a como se organizar para fazer essa solicitação, de que forma você pode avaliar se realmente cabe recurso ali naquela correção, como você vai se organizar para isso. Vamos bater um papo gostoso sobre recursos para concursos públicos, recursos para provas discursivas de concursos públicos. Então, acho que a primeira grande questão que se coloca aí é justamente qual é a importância do recurso. Veja bem, é comprovado, né, realmente verificado a possibilidade de você solicitar uma revisão da sua correção. É de grande importância, principalmente porque a prova discursiva, ela mexe muito com a colocação do candidato. Quando se sai o resultado preliminar, ali, o resultado provisório, com base apenas nas questões objetivas, você tem ali uma organização que fica muito bacana, mas que se altera totalmente quando surgem os resultados das provas discursivas. Então, muitas vezes, a pessoa pensa, não, é 0,1, é 0,2, não importa, podia ser 0,01. Isso sempre vai fazer diferença. Então, os recursos, eles são ferramentas importantes para que você, candidato, possa ter a tranquilidade e a certeza de que o critério de correção foi corretamente aplicado ali na sua avaliação, na sua produção. Não estou aqui dizendo que as bancas cometem equívocos, que as bancas erram, ou ainda que não sabem fazer a correção. Muito pelo contrário, são profissionais gabaritados, profissionais de qualidade, que seguem um modelo de resposta apresentado pela própria banca. O que ocorre, que a gente deve levar em consideração, é que são pessoas, e o volume de correção é sempre muito grande. Então, pode acontecer um equívoco? É lógico que pode. Então, o recurso, ele assume uma importância, uma relevância muito grande, porque é a sua oportunidade de validar aquela produção, de defender ali o cumprimento dos elementos, dos itens previstos ali na proposta e de mudar e de ganhar algumas posições em relação ao resultado do concurso. Além de entender, né, a importância e a relevância do concurso, também é importante comentar um pouquinho sobre as possibilidades de aumentar ou diminuir a sua nota. Tem gente que coloca que a nota não diminui. Existem bancas que adotam isso como critério. O legal é você sempre olhar no edital. Mas o que a gente entende quando se vai reavaliar uma produção? Que essa nota pode sim aumentar ou diminuir. Então, é o risco que você corre quando solicita o recurso da sua prova discursiva. Qual é a recomendação que eu faço? Eu, professora Daniela, o que eu recomendo às pessoas que me procuram e solicitam, professora, me dá uma mão, me ajuda aí. Será que cabe recurso? Uma avaliação criteriosa em relação ao que a proposta pedia, aos parâmetros divulgados pela própria banca e o texto que foi produzido pelo candidato é essencial. Vamos fazer o recurso, vamos tentar, porque qualquer coisa é lucro. Não recomendo esse tipo de prática, é assumir um risco desnecessário. Solicite o recurso se realmente você tiver convicção de que vale a pena e de que o seu texto não foi corrigido da forma como poderia, que a valoração dada a você não é condizente com aquilo que você realmente fez. Então, é um risco que se corre? Sim, mas tenha a certeza que vale a pena correr esse risco. Então, quando você percebe que realmente cabe recurso àquela questão, tem que solicitar mesmo, porque o risco de redução da nota é zero. Agora, pedir o recurso por pedir, você está correndo um risco aí, que eu considero, meu amigo,
desnecessário, ok? Bastante cuidado com isso. E aí nós temos um outro ponto importante que vale muito para você, que é o seguinte, olha só, como é que funciona o espelho de correção? E para falar de espelho de correção, eu escolhi duas bancas que são as mais tradicionais, aquelas que costumam, pelo menos é o que o pessoal tem dito por aí, que costuma assustar um pouco os candidatos, que é a Sebrasp, né? CESP, Sebrasp, mesma coisa, e a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, aliás, é a banca temida da galera em função da forma como costuma elaborar as suas questões discursivas, né? Normalmente um recorte temático, para que você destaque desse recorte temático a produção a ser feita, qual é o tema, que direcionamento você vai assumir. Então, são provas que se tornam mais complexas e tem também uma natureza reflexiva filosófica que tende a complicar um pouquinho a vida do candidato em função do fator tempo, né? Muitas vezes o tempo não é suficiente para uma reflexão de profundidade ou aquilo que a própria banca está exigindo. Então, como é que funciona o espelho de correção da Sebrasp? Vamos lá, vou te mostrar, porque eu gosto muito, é a banca do coração da professora. Ah, esqueci, não, vou ter que voltar aqui, gente, que isso? Outro dia, alguém entrou em contato comigo via rede social, colocou assim, professora, eu vi um vídeo em que você dizia que Sebrasp era a sua banca do coração. Ah, foi um que cai na prova discursiva, né? Então, aqui, ó, merece um coração Sebrasp, a banca do coração da professora. FCC também está no coração, mas é o menorzinho, porque Sebrasp, nossa, adoro as provas elaboradas por eles e adoro o sistema de correção, acho ele muito correto, acho ele muito justo. Então, como é que funciona o espelho na Sebrasp? Olha só. A correção ela é dividida em dois grandes eixos, macro e microestrutura. Então, o que são os aspectos macroestruturais? Esse que você vê aqui no alto da nossa tela. Os macroestruturais estão relacionados à apresentação e estrutura e desenvolvimento do tema. Apresentação e estrutura, né? A legibilidade, o alinhamento, a parte estética do texto. E desenvolvimento do tema, o olhar que você teve, a temática e como você trabalhou a construção do texto como um todo. A parte microestrutural vai levar em consideração grafia, acentuação, morfossintaxe, propriedade vocabular em relação à contabilização de erros. Então, a Sebrasp tem uma fórmula própria para fazer esse cálculo, né? Contam-se linhas escritas, contam-se erros cometidos, a um cálculo em relação, né, a divisão aí do número de erros pelo total de linhas, multiplica isso por 2, então eles têm um sistema que varia dependendo do concurso, então o edital é sempre o mais indicado, o edital traz todos os parâmetros de que você precisa para entender como essa correção funciona, então a leitura do edital é sempre indispensável, tá? Já na FCC, uma coisa importante, a apresentação e estrutura contempla ali no máximo 10% da nota, o resto é conteúdo, e aí você vai avaliar a quantidade de erros e o resultado do cálculo, né? Número de erros dividido pelo total de linhas efetivamente escritas pelo candidato, vezes 2, em alguns casos, outros não, depende da prova, vai tirar do valor alcançado ali no aspecto macroestrutural e você tem a nota do candidato. Já a FCC trabalha numa perspectiva um pouquinho diferente. Então, nós temos 3 itens que se agrupam, se somam e chegamos ao valor da prova, que é o aspecto voltado ao conteúdo, que fica com 40% da nota, a estrutura, que fica com 30%, e a expressão, que fica com mais 30%. Então, o FCC tem uma forma diferenciada de trabalhar aspectos normativos. Enquanto a CESP vai trabalhar, né, CESP e Sebrasp vai trabalhar o macro e o microestrutural, então a microestrutura é um valor que vai ser retirado, certo? Você diminui esse valor da nota de conteúdo. FCC não, 30% da nota é destinada a questões normativas. Então, a expressão vai trabalhar ali desempenho linguístico, vai trabalhar nível de linguagem e norma culta. Eu, pessoalmente, considero muita nota. Então, você acaba supervalorizando o erro. Eu não gosto disso, mas é o critério que a banca adotou e a gente tem que entender, conhecer para poder lidar com ele. A questão estrutural
gênero solicitado, se realmente foi feito um texto dissertativo, se realmente foi feito um texto dissertativo argumentativo, a progressão, que é, né, o avançar das discussões propostas pelo texto, e a questão da coesão. Isso soma 30% da nota, ficando para o conteúdo o trato que você dá ao tema, que se chama, né, aspecto macroestrutural na Sebrasp, o trato que você dá ao tema, a sua capacidade analítica, a consistência argumentativa, fica com 40 pontos. Legal entender como também a FCC acaba trabalhando com os erros, né? Ó, antes de chegar nos erros, exigências das bancas quanto à apresentação e desenvolvimento do tema. Aqui é legal, hein? Porque o que você tem em qualquer banca, tá? Qualquer banca. O que você tem que cuidar? Legibilidade. A sua letra precisa ser legível. Rasura é erro de grafia, translineação equivocada é erro de grafia. Então, a apresentação está olhando ali a letra, está olhando a translineação, está olhando o alinhamento de margem, está olhando a quantidade de palavras que você redigiu por linha. Eu recomendo pelo menos 12, 13. Né? Então, essas exigências estão voltadas à apresentação. Alinhamento, paragrafação, né? O parágrafo por si, a manutenção de alinhamento desse parágrafo, todos os parágrafos do seu texto precisam ter o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento. É isso que está trabalhando ali na apresentação. Enquanto o desenvolvimento do tema vai focar a sua análise da questão, os seus argumentos, as informações que você está inserindo no texto, a sua capacidade de análise de toda aquela problemática apontada pela proposta de redação. Então, são dois pontos importantes, igualmente importantes, que também podem entrar aí na composição daquilo que a gente chama de recurso da prova discursiva. Agora sim, ó, vamos voltar lá, ó, que bonitinho. Como são calculados os erros? Sebrasp e FCC calculam de formas bem distintas. Há quem diga, se você começar a observar as provas que foram, as notas que são emitidas pela FCC por muito tempo mesmo, né? Muito tempo mesmo. Eu ouvi que agora eles trabalham de um jeito diferenciado, mas eu ainda não vi nenhuma nota diferenciada. Então, para mim, continua do mesmo jeito. A FCC gosta de descontar 5 em 5, gente. Então, eles vão somar ali uma quantidade X de erros e você vai perdendo meio ponto. Então, imagine que você cometeu lá 3 erros de grafia na sua prova. O resto foi tudo impecável, a sua nota é 9,5. Aí você cometeu 7 erros de grafia, o resto tudo impecável, sua nota é 9. Então, é de meio em meio ponto que vão sendo penalizados os candidatos em relação aos erros da FCC. A Sebrasp e CESP já faz diferente. Então, vai pegar lá o número de linhas efetivamente escritas pelo candidato, vai contabilizar o número de erros. Se a gente voltar lá, vamos voltar lá, ó. Se a gente voltar aqui, ó, esses numerozinhos que você está vendo aqui, que eu estou dando um destaque agora, ó, esses numerozinhos correspondem aos números das linhas. Então, você vai lá, de repente a pessoa escreveu uma palavra errada na linha 4, então vai ser o número 1 aqui. Aí a pessoa cometeu um erro de concordância na linha 12, vai vir o número 1 aqui. Escolheu uma palavra equivocada na linha 6, vai vir o número 1 aqui. Ao final, contam-se os erros. E aí vem a continha bacana, né, de acordo com o edital. Divide-se lá o número de erros pelo número de linhas efetivamente escritas pelo candidato, esse resultado vai ser quebrado, multiplica-se por 2, e aí você tem o valor que se perde em função de erros microestruturais. Esse valor você tira lá da nota de conteúdo. Então, eu considero o peso dado ao erro pela banca Sebrasp, CESP Sebrasp, muito menor. E isso, para a gente que trabalha com texto, é muito bom. Então, já sabe como os erros também são mensurados, como eles são contados, né? O que nos resta? Então, vamos partir para outra. Será que eu devo mesmo solicitar o recurso, professora? Como é que eu vou saber se eu realmente preciso, se eu realmente posso pedir o recurso? Olha, já falei sobre isso e vou retomar. E tô sendo super sincera com você. Pedir o recurso por pedir não vale a pena. Não vale a pena. Agora, ter a certeza de que realmente, opa, peraí,
eu cumpri com o que o quesito, que a proposta me solicitou e a correção não levou isso em consideração, aí é óbvio, natural, que você precisa. Então, como é que você sabe se precisa? Primeiro, leia a proposta. Veja todas as recomendações e exigências que estão sendo feitas pela proposta. Na sequência, pegue lá no edital todos os itens voltados aos critérios de correção e elaboração da prova discursiva. São eles que vão funcionar como referenciais para você saber se deve ou não deve solicitar, pleitear uma alteração na sua avaliação. Então, a proposta de redação, o edital, especialmente no que diz respeito à prova discursiva, critérios de avaliação estão sempre ali. E o seu texto são elementos essenciais para você verificar, para você averiguar se cabe ou não cabe um recurso. Se você puder contar com o auxílio de um profissional da área de letras, melhor. Quando a gente fala de questões discursivas de conhecimentos específicos, ainda tem, divulgado pela própria banca, o padrão de resposta. E ali você vai ter o teor em relação a conteúdo que deve aparecer no seu texto. Fazer uma verificação comparativa é suficiente para você poder decidir, devo ou não devo entrar com esse recurso. E aí, decidi que vou entrar com recurso, professora. Tem alguma sugestão em relação a termos que eu posso utilizar, a forma, a estratégia para eu montar esse meu recurso? Tenho sim, olha só, vamos lá. Então, pontos importantes, eu elenquei 4 aspectos muito importantes para você poder fazer um recurso assim, ó, de responsa, um recurso bacana, recurso de qualidade. Primeira coisa que você precisa observar para esse recurso dar certo, faça referência à banca. Então, você está se referindo a ela, estimada banca, prezada banca, é assim que você vai fazer, é a formalidade que vai imperar nesse tipo de processo. Então, você tem todo um padrão pré-definido que você pode adotar e certamente, se você fizer referência à banca e for bastante cordial, o tratamento respeitoso é essencial nesse processo. Você vai ter o seu recurso avaliado com o mesmo critério, com a mesma responsabilidade, com a mesma coerência que o próprio texto foi. Não deixe de considerar que às vezes são equívocos, são lapsos que acabam passando e que não é de praxe da banca cometer erros. Faça no seu recurso um direcionamento ao item solicitado. Ah, eu quero o recurso porque essa correção não está boa. Isso não é legal. Desqualificar a banca não é legal. Você pode desqualificar a correção. Como? Quero ser bem pontual. Eu vou desqualificar a correção do item, mostrando que o item solicitado e onde no texto ele está sendo cumprido, onde essa solicitação está sendo cumprida, tá? Então, direcione ao item e use uma justificativa convincente. Como seria uma justificativa convincente, professora? Apontando o que a proposta pede e o que você fez, porque está de acordo com aquilo que foi solicitado, é a melhor forma, né? Então, para a gente poder fechar, vou te mostrar um exemplo. Peguei aí, criei uma situação hipotética, que vou explicar para você agora, ó. Imagine aí uma proposta de redação em que se solicita, dentre outros itens, o que segue. Item 1, ser predominantemente argumentativo. E aqui já adianto a você que é um dos pontos em que os candidatos geralmente falham. Se o texto pede argumentativo, se a proposta pede um texto predominantemente argumentativo, já não fazer um texto argumentativo é suficiente para zerar a questão, hein? Então, tem que ficar bem atento a isso. Depois, responder o questionamento apresentado, mencionar um fato que e assim sucessivamente. O que eu vou mostrar para você é uma possibilidade de solicitação de recurso, de revisão, de correção quanto ao item 1. Olha só. Prezada banca examinadora. E aí eu já estou me referindo à banca, ok? Sirvo-me deste para solicitar revisão da correção da questão discursiva no que se refere ao item 1. Então, veja, eu não estou pedindo que revise toda a proposta, é esse item aqui. De acordo com a proposta, solicitou-se que o texto fosse predominantemente argumentativo. Tal quesito fora cumprido, visto que, nas linhas 3 e 4, encontra-se o seguinte argumento de autoridade. E aí eu coloquei ali para você, né? Cita-se o registro no texto. Então, faça isso. Ó, nas linhas 15 e 17, o seguinte argumento pessoal. Cita-se o registro. Eu acabei pondo uma linha, né? Nas linhas 3 e 4, o seguinte argumento de autoridade. Nas linhas 11 e 12, o seguinte argumento de dados. Então, se o texto deveria ser predominantemente argumentativo, eu mencionei aqui 3 argumentos, isso já faz dele um texto argumentativo. Mas compreendem como eu vou fazer essa solicitação? Você mencionar em que linhas estão
os pontos que você está solicitando a revisão também é uma ótima ideia. Além de demonstrar que você tem respeito pelo trabalho que foi feito e pela pessoa que vai avaliar, você também está mostrando segurança em relação àquilo que está sendo solicitado. Então, não é um recurso, estou pedindo um recurso porque eu quero um recurso e pronto. Mas eu estou pedindo um recurso porque eu tenho noção, eu tenho certeza e eu sei o que eu quero, o que eu preciso, o que eu estou solicitando, tá? Para finalizar, portanto, espera a reavaliação e atribuição de pontuação ao cumprimento do solicitado. Muito obrigada. Esse muito obrigada pode ser substituído por um respeitosamente também, visto que a banca, né, foi colocada numa posição aí, hierarquicamente falando, superior em relação ao candidato. Então, isso que a gente viu aqui é um exemplo, né, de como poderia elaborar aí um recurso. Então, espero que todas essas informações, elas tenham sido úteis para você, que você busque sempre conhecer mais, saber mais, isso é essencial para você poder fazer uma boa prova e, caso seja necessário, como a gente conversou aqui hoje, fazer um bom recurso. Então, era isso. Um beijo grande para você que nos acompanha. Muito obrigada e nós nos vemos no próximo O que Cai na Prova Discursiva. Tchau, tchau!